Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 a seguir, para a glória de Deus. Mensagem à igreja de Filadélfia. E quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e irmãs com a santa, gloriosa, bendita e eterna paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, onde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 7 a seguir, para a glória de Deus. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não o são, mas mentem. Eis que eu farei que venha e adorem, prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja Deus. Apocalipse, capítulo 3, no seu versículo 7 a seguir. Ouça, minha irmã, ouça, meu irmão, o que está escrito nesta palavra, tanto para mim que aqui estou, quanto para você, minha irmã, que está, quanto também para você, meu irmão, que está neste momento ouvindo aí a palavra de Deus por meio deste simples, humilde e pequeno canal para glória e honra do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é bendito por toda a eternidade. Amém? Olha só. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isto. Quem estava ordenando para que fosse escrito isto? Certamente, aleluia, era o Senhor Jesus, dando-lhe a João uma ordem para que certamente João escrevesse ao anjo da igreja que estava em Filadélfia. Veja só quem era aquele que estava ordenando que João a escrevesse, né? Essa carta para o anjo que estava na igreja de Filadélfia. Olha só quem era. Escreve isto. Diz o que é santo. Olha só quem era que estava dizendo. Diz o que é santo, o que é verdadeiro. Então, quem estava ordenando que certamente João escrevesse essa carta para o anjo que estava na igreja de Filadélfia é aquele que é santo e que também ele é verdadeiro. E quem é esse que é santo e que também ele é verdadeiro, né? A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, certamente, era o Senhor Jesus que estava ali ordenando que João a escrevesse essa carta para o anjo que estava na igreja de Filadélfia. Ele ainda diz mais o seguinte, olha, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Olha só,
quem era aquele que estava ordenando que João escrevesse essa carta para o anjo que estava na igreja de Filadélfia. É exatamente esse, o que tem a chave de Davi. Aleluia. O que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Esse certamente é o Todo-Poderoso. Ele abre, quando ele abre, ninguém fecha, porque foi aberto por ele. Quando ele fecha, ninguém abre, porque foi fechado por ele. Aleluia. O que Deus abre, só quem fecha é o próprio Deus. O que Deus fecha, só quem abre é o próprio Deus que fechou. Então, certamente era ele que estava ordenando e dizendo que João escrevesse ao anjo que estava ali na igreja de Filadélfia. E o que ele estava ordenando que João escrevesse? Porque João não ia escrever uma carta para o anjo que estava na igreja de Filadélfia, aquilo que João queria escrever, aquilo que João imaginaria escrever. Não, claro que não. João iria certamente escrever aquilo que foi ordenado por esse que é santo e que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Aleluia. João certamente teria que escrever o que esse estaria ordenando que João escrevesse para o anjo que estava na igreja de Filadélfia. E vamos dar continuidade a essa mensagem para que nós possamos entender um pouco melhor o que certamente esse que é santo e que é verdadeiro e que tem a chave de Davi, aleluia, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Vamos ouvir o que ele mandou que João escrevesse para o anjo que estava na igreja de Filadélfia. Olha só, escute, ouça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei as tuas obras. Olha só. Aqui o próprio Senhor, certamente, aleluia, ordenando que João escrevesse, e o Senhor disse o quê? Eu sei as tuas obras. Então o Senhor sabia, certamente ali, as obras daquele anjo que estava na igreja de Filadélfia. Foi o que o Senhor logo aqui começou a dizer. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Olha só, o Senhor dizendo que ele sabia as obras daquele anjo, e o Senhor dizendo que diante daquele anjo, o Senhor pôs uma porta aberta e que ninguém jamais poderia fechar esta porta que o Senhor colocou diante daquele anjo. Ali, aquela porta estava como? Fechada? Não. Aleluia, aquela porta que o Senhor colocou certamente diante desse anjo, ela não estava fechada. Muito pelo contrário, essa porta estava aberta. Aleluia, e certamente jamais alguém fecharia essa porta que o Senhor colocou certamente diante desse anjo que estava na igreja de Filadélfia. Então o Senhor pôs diante do anjo uma porta aberta e que ninguém poderia certamente fechar essa porta, porque foi colocada essa porta aberta diante do anjo pelo Senhor, esse que é santo, esse que é verdadeiro, esse que tem a chave de Davi, esse que abre e ninguém fecha, esse que fecha e ninguém abre. Então ele pôs diante do anjo uma porta aberta, e certamente ninguém poderia certamente fechar esta porta, que certamente foi colocada diante do anjo pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, ó. Aleluia. Santo é o Senhor. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Senhor certamente dizendo que o anjo, ele tinha pouca força, né? Mas o anjo guardou certamente a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. Olha só que lindo. Mesmo certamente este anjo, tendo pouca força, né? Ele guardou a palavra do Senhor e não negou certamente o nome do Senhor.
Aleluia. Olha só como, aleluia, se encontrava aquele anjo que estava ali na igreja de Filadélfia, né? Ele tendo pouca força, ele ali guardou a palavra do Senhor e não negou o nome do Senhor. O segredo, minha irmã, o segredo, meu irmão, ainda é guardar a palavra do Senhor e não negar o nome do Senhor. Certamente foi o que o Senhor estava dizendo em João, escrevendo aquilo que o Senhor ordenou que João escrevesse para esse anjo que estava na igreja de Filadélfia, né? Que ele tinha pouca força, mas ele guardou a palavra do Senhor e ele não negou o nome do Senhor. Quem? O anjo que ali estava naquela igreja de Filadélfia. Amém? Aleluia. Eis que eu farei, olha só, aos da sinagoga de Satanás, o próprio Senhor dizendo, eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, aos que se dizia judeu, mas não eram judeus, eram mentirosos, aleluia, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Eis que eu farei que venha, né, e adore prostrado aos teus pés e saiba que eu te amo. Aleluia. Como é bom nós saber que o Senhor nos ama. Como é bom nós não se esquecer jamais de que o Senhor nos ama. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom, minha irmã, você saber que o Senhor te ama. Como é bom, meu irmão, você saber que o Senhor te ama. Como é bom eu saber e não me esquecer que o Senhor me ama. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz mais, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha só o segredo. Certamente o anjo guardando a palavra da paciência do Senhor e o Senhor prometendo guardar ele da hora da tentação que certamente vinha não somente sobre ele, mas sobre todos que habitavam ou que habitam na terra. Então veja só, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então, a hora da tentação há de vir para tentar, não resta dúvida. Quem? Todo mundo que habita na terra. Onde é que nós habitamos? Nós habitamos na terra. Nós temos, aleluia, louvado seja Deus, uma grande e imensa necessidade de estarmos guardando a palavra do Senhor, como disse o salmista no Salmo 119, no verso de número 10 e no verso de número 11. No verso de número 10, o salmista disse o seguinte: de todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar-se dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o Senhor está dizendo nesta palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então a hora da tentação há de vir, sim, não resta dúvida. Sobre quem? Sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. E nós somos habitantes da terra, ou seja, nós habitamos na terra. Nós temos que estar guardando também a palavra do Senhor. Como Deus disse para Josué. Deus disse para que Josué não se apartasse da boca dele o livro da lei. Antes, Josué meditasse no livro da lei dia e noite, para que Josué tivesse o cuidado de fazer conforme tudo quanto ali estava escrito no livro da lei. Ou seja, o Senhor Jesus dizendo nesta palavra, como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Então o anjo certamente estava guardando a palavra da paciência do Senhor e o Senhor falando certamente para o anjo que, como o anjo ali tinha guardado a palavra da paciência do Senhor,
o Senhor também dizendo que o guardaria ele da hora da tentação, né, que havia de vir para tentar quem? Certamente todos que habitam na terra. Então a tentação não me tenta somente a mim, tenta você, minha irmã. A tentação tenta você, meu irmão. E eu necessito da palavra de Deus. Você necessita, irmã, da palavra de Deus. Você necessita, meu irmão, da palavra do Senhor. Como o Senhor Jesus disse. Aleluia, quando ele foi ali conduzido pelo Espírito para o deserto, para ali ser tentado pelo tentador, observamos o que diz ali a palavra. Diz a palavra que havendo o Senhor Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, chegando-se a ele o tentador, e o tentador disse para o Senhor: se tu és filho de Deus, transforma estas pedras em pães, ou ordena que essas pedras se transformem em pães. A resposta do Senhor foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor dizendo para o anjo aqui da igreja de Filadélfia: como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. O Senhor prometendo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eis que venham sem demora. Olha só. Eis que venham sem demora. Escute. Aleluia. Louvado seja Deus. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Olha, meu irmão, ouça, meu irmão. Olha, minha irmã, ouça, minha irmã. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, certamente há não resta dúvida, acredito que sim, interessado em tomar a nossa coroa. Portanto, devemos guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Foi certamente o que a palavra do Senhor enviada para o anjo que estava na igreja de Filadélfia. Louvado seja Deus. A ordem do Senhor era para que ele guardasse o que ele tinha, para que ninguém tomasse o que? A coroa dele. Devemos, aleluia, também guardar o que temos, para que também ninguém tome o que? A nossa coroa. Deus seja eternamente louvado. A quem vencer, o Senhor prometendo o seguinte: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. O Senhor prometendo, dizendo: a quem vencer, eu farei coluna no templo de quem? Do meu Deus. Olha só, a quem vencer. Então nós temos que lutar até o fim, não resta dúvida. Nós temos que lutar até o fim. Então o Senhor prometendo e dizendo o seguinte: a quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. Aleluia. E dele nunca sairá. Certamente não, do templo de Deus nunca sairá. Esse que vencer, a qual o Senhor fará dele coluna no templo de Deus. E do templo de Deus, certamente, esse nunca sairá. Por quê? Porque venceu. Eu preciso lutar, você precisa lutar, nós precisamos lutar. Aleluia, não contra a carne e não contra o sangue, é claro, né? Aleluia, louvado seja Deus. Nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, escuta. Quem tem ouvidos, aleluia. Louvado seja Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu tenho ouvido, eu tenho que ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido, ouça também o que o Espírito diz às igrejas. Porque nós sabemos que o tempo está próximo e o que há de vir, virá e não tardará. Guarde, meu irmão, a palavra do Senhor no teu coração. Guarde, minha irmã, a palavra do Senhor no teu coração. Olha o que o Senhor disse certamente para esse anjo. Como guardaste a palavra da minha paciência,
Também te guardarei da hora da tentação que adivinha sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Muito obrigado por você fazer parte desse humilde, simples e pequeno canal. Você de perto, você de longe, você do Brasil, você de fora do Brasil, aí de outros países fora do Brasil. Muito obrigado. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe grandemente a vida de todos, tá? Um forte abraço. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom ter você nesse canal. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe grandemente a todos. E fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir e nos conceder, para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é bendito por toda a eternidade, de geração a geração. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Deus abençoe grandemente a todos. Fiquem todos com Deus.